Salve, salve amigos do canal Legado da Fiel, mais um dia aqui, mais um boletim, batendo um papo muito rápido com vocês aqui, um boletim bem curto, para atualizar mais ou menos nossa posição hoje, né, em relação ao mercado, em relação à própria política, em relação às coisas que estão acontecendo dentro do universo corintiano. Então, antes de mais nada, já deixa o like aí no canal Legado da Fiel. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê essa força pro canal, tá bom? Para que a gente continue crescendo aqui e passando informações e contando histórias, como é o canal do Legado da Fiel faz com vocês, tá bom? Eu queria voltar um pouquinho no tempo, eu queria voltar na primeira entrevista coletiva do então presidente, né, agora, Osmar Stabile, através do estatuto foi empossado, foi colocado como presidente, já que era o vice do Augusto Melo, que foi impeachmentado no último dia 26. Então a primeira declaração dele me deixou um pouco preocupado. Em relação ao quê? Né? Qual a minha grande preocupação? Além de todo esse lado político, esse lado conturbado que tem o Corinthians hoje, o lado esportivo dentro do campo também que preocupa bastante, esse rendimento que caiu bastante do time, tudo isso é uma atmosfera, né, de tudo que tem ocorrido dentro do clube. E quando ele me vai no microfone para dizer que encontrou uma terra arrasada, que não tem dinheiro nenhum, que raspou o cofre, não tem nada, não encontrou nada, que tinha dívidas para pagar do gente e não tinha dinheiro. Cara, eu até entendo que isso possa ser verdade, até acredito que isso seja verdade, mas não é para a imprensa que o senhor tem que falar isso, né, presidente? É entre os seus pares lá dentro e reachar uma solução. Já que o senhor sempre quis ser o presidente, hoje está como presidente, por favor, tome as suas providências, mas sem denegrir, já tão denegrido a situação corintiana, o próprio Corinthians, né? Eu acho que isso deveria ter sido um pouquinho mais orientado, ou melhor orientado, para dar esse tipo de declaração na imprensa. Porque eu faço a seguinte pergunta para o senhor: quem é que vai negociar contigo jogadores, tanto para compra como para empréstimo? Quem é que vai confiar apenas na sua palavra de que os compromissos serão honrados? O senhor não é o Corinthians, mas representa o Corinthians hoje. Então a sua palavra é muito importante quando se trata em termos de confiança, de moral, né, de tomada de conhecimento, de governança, o que isso vai fazer. O senhor já colocou aí, já determinou 5 ou 6 diretores novos para sua gestão, curta ou não, não sei. Não sei dizer o que vai acontecer politicamente no clube, pode acontecer muita coisa ainda até o dia 9 de agosto, quando será feita a votação ou a assembleia dos sócios, né? Se o presidente Augusto Melo for de fato afastado definitivamente, mais 30 dias para o conselho colocar um outro presidente. Então são várias situações aí nesse contexto, mas o que mais me preocupa é que nós temos hoje 14 jogadores praticamente em situação de ser analisada. Uns possivelmente descartados, emprestados, né, e outros em renovação de contrato. Então, só mesmo em questão de possíveis negociações, Alex Santana, muito próximo do Grêmio, né, praticamente já está saindo para o Grêmio. Léo Maná emprestado, possivelmente. Matheus Donelli, Rian também, os 3 jogadores da base, possivelmente podem ser emprestados para ganhar mais rodagem, mais bagagem. O Charles também e o Diego Palacios, né, a grande contratação do nosso querido Rubens Gomes, que nunca jogou. Nunca jogou, né? São algumas coisas que foram feitas aí também por esse diretor de futebol que são inexplicáveis, né? Pedro Raul, Mateuzinho, esse jogador aí, Félix Torres, deixou embora o Lucas Veríssimo. Então, olha o que já foi feito de coisas erradas dentro dessa parte administrativa, que o senhor não tem que permanecer fazendo a mesma coisa, né? Sai, tranca um pouquinho, sabe? Se blinda um pouco, preserva um pouquinho a imagem do clube, converse entre vocês, procurem as soluções aí dentro, né? Porque já que o senhor está aí dentro, o senhor tem aí um colégio político, pessoas que podem te ajudar nesse momento, né? Você segue de boas pessoas para fazer isso? Acredito na sua boa intenção, acredito na sua boa vontade, acredito sim, na sua honestidade, até prova o contrário. Mas, por favor, filtre as suas palavras quando você fala que não tem dinheiro. Nós todos sabemos que o Corinthians não tem dinheiro, cara. A dívida é enorme. Mas você não precisa escancarar, sabe por quê? O senhor depende de negociações. O senhor depende de contratos de patrocínio. O senhor depende de um monte de fatores. De um clube que fatura muito. Então, credibilidade é a primeira coisa que você tem que procurar resgatar. Essa é a primeira coisa que você tem que aprender a resgatar. A estabilidade financeira, a moral, a imagem do clube, ela tem que ser resgatada pela sua gestão agora.
Já que agora o senhor é o vice-presidente em exercício, por favor, faça o papel do presidente mesmo. Eleve o nome do Corinthians. É isso que nós precisamos, né? De um gestor de fato que reconheça as dificuldades, que trabalhe em cima das dificuldades, mas que principalmente encontre soluções. E não faça desabafos, né? Ainda impossibilitando mais ainda a futuras negociações. Uma janela está aí, gente. Está aí. Vai ficar parado um tempinho agora para o Mundial tal. Vai ser o momento de recuperar alguns jogadores, de tentar ver um outro esquema de jogo. Mas olha o que acontece. Eu já citei aqueles 6 que podem sair, né? Matheus Donelli, Rian e também o Léo Maná, o Diego Palacios, o Charles e o Alex Santana, que já praticamente já saiu. Mas nós temos alguns jogadores, eu marquei aqui numa lista, para vocês terem ideia, de jogadores que possivelmente agora, possivelmente não, estarão sem o seu contrato, o seu vínculo com o Corinthians já praticamente terminado. O primeiro deles já está fora. É o Giovani, isso aí já faz muito tempo, desde a época do Ramon Dias, do Emiliano Dias, já não fazia parte dos planos. Então vence dia 31/7, é o seu último dia no clube, vai embora, não sei para onde vai, né? Vamos ver o que o seu grande empresário preparou para ele, né? Deve ser um negócio absurdo. Para não renovar com o Corinthians deve ser alguma coisa absurda mesmo. O Gustavo Henrique, todos eles 31/12, gente. Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Anieri, né? Coronado, o Romero, Maicon e o Thales Magno. Todos esses jogadores praticamente aí com os seus vínculos vencendo no final desse ano. Já pode assinar um pré-contrato depois aí do meio do ano. Acredito que tenha muitos aí que não vão ficar, não ficarão aí. Então esse é o tema da conversa aqui, né? Já que tem muita gente que vai sair, que não vai renovar também, que vai ser como moeda de troca, ou emprestado, sei lá o que o senhor vai fazer com os jogadores, nós precisamos de quê? De reposição de peças. Reposição de jogadores que possam suprir e até melhorar a qualidade técnica do time hoje. Essa é a nossa intenção, contratações pontuais. Mas eu estou falando de 14 possíveis baixas, de um elenco que já é reduzido, de um time que, como o senhor mesmo disse, raspou o tacho e não tem dinheiro. Você vai ter que encontrar algumas alternativas. O seu Fabinho Soldado, que permanece sendo lá o diretor executivo de futebol, ele vai ter que encontrar também alternativas. Isso vai ter que dar todo esse respaldo para esse trabalho, para que o time não seja mais enfraquecido da forma como já foi, dentro e fora do campo. É isso que a gente espera de você, né, presidente? É isso que nós esperamos dessa diretoria nova, dessa gestão nova. O futuro do Corinthians ainda é muito incerto, não se sabe o que vai acontecer de fato, politicamente falando, se teremos ou não uma nova eleição, se teremos o retorno do Augusto Melo, se vai ficar o senhor até o final do ano, se ele de repente renunciar. O cenário está totalmente indefinido. Só que algumas coisas têm que ser definidas. Programação, planejamento, possíveis dispensas, possíveis chegadas. Mas para isso, o Corinthians tem que ter o seu nome em credibilidade. E isso é o senhor, presidente. É o senhor que tem que fazer. É o senhor que tem que levar essa marca. O senhor tem que deixar esse time saudável, certo? Com uma saúde melhor, com planejamento melhor, com propostas melhores. Existe um grupo aí chamado, um grupo de corintianos tentando aí implantar ou mostrar para vocês a Safiel que eu conheci, que é um projeto que eu achei interessantíssimo. Quem sabe vocês ouçam, quem sabe vocês aceitem, né? Uma ajuda de corintianos de verdade para levantar dinheiro e pagar as dívidas, deixar a gente mais tranquilos. E o senhor também no cargo, na sua presidência, que o senhor tenha muita serenidade, que Deus te ajude, que São Jorge ilumine cada vez mais as suas atitudes, para que o Corinthians saia dessa situação tão difícil, ok? Gente, era isso aí, eu queria dar esse boletim para vocês, esse spoiler aí, tá bom? Deixa o like de vocês, se vocês não conhecem, por favor, façam novamente um convite, vai aí no YouTube, canal Legado da Fiel, tá o Rui lá, a fotinho do Rui, tá lá o símbolo do Corinthians, Legado da Fiel, clique em inscrever-se e assista principalmente os nossos episódios em que nós contamos história de jogadores, conquistas, do Santo Padroeiro, da primeira taça, da torcida, tudo que envolve o Corinthians está nesse canal humilde e pequeno, mas que está aí para servir vocês, tá bom, gente? É isso aí, um abraço a todos, como eu sempre digo aqui no final dos nossos boletins e episódios, eternamente vai Corinthians, um abraço e fiquem com Deus, vai Corinthians!